Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto porque a nossa data marcada é segunda-feira, 11 de maio, e o tema que temos pela frente é denso e mexe com a nossa estrutura, quando as orações parecem não ser respondidas. É um daqueles dilemas teológicos gigantes que todos nós enfrentamos na prática e que exige muito respeito, mas também uma coragem enorme para abrir o texto sagrado e entender o que esses tempos de silêncio realmente significam para a nossa fé. O nosso material foca justamente em 3 pilares que formam a espinha dorsal de tudo isso: promessas, espera e confiança. Não vamos ficar apenas na superfície aqui. Essa é uma conversa séria, de maturidade cristã, para investigar como essas 3 palavras sustentam a gente nos momentos mais críticos da nossa jornada espiritual. E para ninguém se perder, a nossa agenda de hoje tem 5 passos bem claros. Primeiro, o dilema das promessas. Segundo, o exemplo de Ana. Terceiro, orientações para a espera. Quarto, a perspectiva do quadro completo. E, por último, nossa imagem de Deus. É um roteiro muito lógico para nos ajudar a navegar por essa questão tão complexa sem perder o rumo. Então, vamos mergulhar direto na parte 1, o dilema das promessas, que é exatamente a tensão entre a promessa divina e o silêncio. A gente começa batendo de frente com textos incrivelmente poderosos e conhecidos de todo mundo. Olha a clareza e o peso das palavras lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado. E depois temos aquela garantia monumental da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A beleza e a força dessas promessas formam um alicerce absoluto de tudo o que acreditamos. É uma base inabalável. Mas aí vem a pergunta que, convenhamos, muitas vezes dói na alma. Como é que nós compreendemos promessas tão absolutas e tão diretas quando oramos por muito tempo e Deus simplesmente parece não ouvir? É aquela tensão inevitável da vida real. Como é possível conciliar a magnitude daqueles versículos maravilhosos que acabamos de ler com a realidade crua e muitas vezes dolorosa de uma espera que pode durar anos a fio? E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, o exemplo de Ana, a perseverança na prática. Porque a teologia precisa sair do papel e mostrar como funciona na vida real. O relato de 1 Samuel, capítulo 1, nos dá essa âncora. Aqui vemos um choque enorme entre 2 relógios diferentes. De um lado, temos o nosso tempo, que para a história de Ana significou anos de uma angústia terrível e aquela sensação sufocante de que o céu estava fechado para o clamor dela de forma definitiva. Do outro lado, temos o tempo perfeito de Deus. Ana não jogou a toalha, ela continuou, e a resposta chegou exatamente no momento certo e de acordo com a vontade divina. O que a gente tira de mais valioso daqui é que a espera, por mais dura que seja, é muitas vezes a ferramenta que nos força a aprofundar nossas raízes e nos ensina a confiar de verdade. E o que a gente faz enquanto o relógio divino trabalha? O Salmo 62, versículo 8, nos dá o direcionamento perfeito. Ele diz assim: confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. É uma postura de confiança totalmente ativa. Mesmo quando não vemos absolutamente nenhuma prova imediata ao nosso redor de que a resposta está vindo, a gente continua acreditando que aquele que ouve os nossos pedidos sempre sabe o que é melhor. Agora vamos para a ação. Parte 3. Orientações para a espera. Passos práticos baseados na Bíblia. O texto sagrado não nos deixa à deriva no escuro em meio à angústia. Ele nos dá um mapa claro de como agir. O material traz para a gente uma lista fenomenal que funciona como um verdadeiro diagnóstico de raio-x para a nossa alma. Primeiro passo, buscar a vontade de Deus, lembrando da oração que Cristo ensinou em Mateus para que seja feita a vontade dele e da confiança que a primeira epístola de João 5 pede. Segundo passo, considerar muito bem as nossas próprias motivações, já que Tiago 4 nos alerta que muitas vezes a gente pede mal, focando só em nossos prazeres e desejos. Terceiro passo, perguntar com total sinceridade se existe algum pecado acariciado, porque o Salmo 66 diz de forma clara que se a gente acalentar o pecado no coração, o Senhor não vai nos ouvir. Quarto passo, permanecer em Deus e na sua palavra, confiando na promessa maravilhosa de João 15, de que suas palavras devem habitar em nós. E o quinto passo, orar com fé, pois a carta aos Hebreus 11 é taxativa ao afirmar que sem fé é impossível agradar a Deus. São fundamentos cruciais para a gente não desmoronar durante a tempestade da espera. E isso ilustra de forma brilhante como o nosso foco precisa sair um pouco das circunstâncias de fora
e ir lá para o fundo do nosso caráter. O sexto passo dessa diretriz é examinar de perto se o coração está realmente humilde. Tiago e 1 Pedro nos lembram que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O sétimo passo é perseverar, vivendo aquela instrução clássica de 1 Tessalonicenses para orarmos sem cessar. E o oitavo passo, e talvez um dos mais desafiadores na prática, é perdoar os outros. O Evangelho de Marcos 11 deixa muito evidente que guardar mágoa bloqueia a nossa comunhão e alerta. Se a gente não perdoar as pessoas, o nosso Pai Celestial também não vai perdoar as nossas ofensas. Fica muito nítido que o silêncio muitas vezes é uma forja que purifica e que exige da gente uma honestidade absurda e um coração perdoador. Entendido todo esse nosso papel nessa equação, vamos levantar a cabeça e ampliar a visão. Parte 4. A perspectiva do quadro completo. Deus vê exatamente o que nós não vemos. Ter essa consciência traz um alívio gigante quando lemos a palavra. Olha só, Romanos 8, versículo 28, garante que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A carta aos Efésios 3 nos lembra que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E em Jeremias 29 temos aquela promessa incrível de que ele tem planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança em um futuro. O resumo da ópera teológica aqui é inquestionável. Deus enxerga o quadro inteirinho e sabe, sem sombra de dúvidas, o que é melhor para nós. Nós só conseguimos enxergar o pedacinho confuso e apertado de agora, mas ele tem a visão de todo o quebra-cabeça pronto, já montado, agindo ativamente para um propósito grandioso e benevolente. E é justamente por ele ter essa visão panorâmica completa que não temos, que a resposta muitas vezes chega de um jeito bem diferente da nossa expectativa. Foi o que o apóstolo Paulo escutou em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A resposta divina para a dor de Paulo foi simplesmente esta: a minha graça é suficiente para você. Isso é profundo demais. Às vezes o que a gente julga ser uma oração não respondida é na verdade Deus falando que o amor e o amparo da sua graça são a resposta definitiva e exata que a gente precisava para se manter de pé. E tudo isso converge direto para a nossa última etapa, nossa parte 5. Nossa imagem de Deus, o fator determinante. A nossa fonte toca no ponto nevrálgico aqui. O grande fator que determina como a gente vai reagir e sobreviver ao tempo de espera é a imagem que nutrimos internamente sobre Deus. Pense bem, se ele é visto como uma figura distante, alguém desinteressado lá no céu que não se importa com a nossa angústia, o relacionamento vai ruir e a fé vai enfraquecer rapidinho com o tempo. Mas, se nós conseguirmos focar as nossas mentes em um Deus profundamente amoroso e cuidadoso, toda a experiência se transforma radicalmente. É por isso que se torna indispensável procurar ativamente nas páginas do texto sagrado todas as provas de que ele nos ama de verdade, para impedir que o silêncio momentâneo acabe manchando a imagem real do nosso Criador. O que nos deixa com um desafio final espetacular, uma provocação incrível para fecharmos a nossa análise. Como nós podemos buscar ainda hoje, diretamente nas páginas da Bíblia, as maiores evidências desse amor divino, para que a nossa visão sobre o Criador se torne perfeitamente clara e inabalável. É um convite tanto para abrirmos o livro sagrado, mergulharmos fundo e descobrirmos por nós mesmos que, mesmo nas fases de silêncio, o amor de Deus continua trabalhando incansavelmente a nosso favor. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um estudo estruturado e até a próxima oportunidade.